queridos irmãos, queridas irmãs. É sempre uma alegria que se renova estarmos juntos, meditando sobre as verdades sublimes que regem o nosso destino aqui na Terra e em qualquer dimensão de vida. Quando nos perguntam quem somos nós, geralmente nós dizemos o nosso nome, a cidade onde nascemos. Se é uma pessoa conhecida, falamos dos nossos pais, da nossa família. Enfim, nos referimos e nos reportamos à nossa personalidade humana, que tem uma data de nascimento e um dia terá uma data também em que se retirará da paisagem, do cenário do mundo. Mas, quando nós vamos observar com mais profundidade essa questão de quem somos nós, é necessário sair da superfície, ir mais além, sair daquela superficialidade da vida, da personalidade do ser, para buscar a nossa verdadeira natureza. Antes de Cristo, alguns séculos, havia um filósofo grego de nome Sócrates. Sócrates estava sendo condenado à morte. Ele ia ser obrigado a tomar a cicuta. E os seus discípulos e os seus amigos pelejaram muito para que ele fosse inocentado, mas não conseguiram livrá-lo da prisão. Mas um dia antes da sua morte, o seu discípulo mais ardoroso, Críton, ele suborna o guarda da prisão e eles conseguem abrir a porta da cela onde estava o filósofo e ele diz: mestre, mestre, vamos fugir. E o mestre, impassível, não responde e ali fica no seu lugar. Aí mais uma vez Críton, angustiado, diz: mestre, o senhor vai morrer, o senhor vai ter que tomar cicuta, e cicuta é um veneno mortal. Então o Sócrates responde: mas que mau filósofo és tu? Ninguém pode matar Sócrates. Eles vão matar isso aqui, eles vão matar isso aqui, mas eles jamais poderão matar Sócrates. E ali Sócrates ficou sem nenhuma situação de angústia, esperando a hora da sua libertação. Críton foi muito triste embora. Achou que o que ele estava vendo era um excesso de idealismo do mestre dele, mas teve que aceitar a sua decisão. No dia seguinte, depois que Sócrates já havia tomado a cicuta e já estava semiconsciente, Críton ainda vai até ele e diz: mestre, onde quer que te enterremos? E Sócrates ainda consegue responder: ninguém pode enterrar Sócrates, eu sou a minha alma. O que eles vão enterrar é este corpo. Esse corpo ponham onde quiserem, porque a minha alma é livre. Esse homem, Sócrates, tantos séculos antes de Jesus, ele sabia quem ele era. Será que nós vivemos de acordo com a nossa natureza espiritual? Será que nossa alma está no comando da nossa vida? Ou nós somos quase sempre atropelados pelas circunstâncias? Somos vitimados por elas? Nós todos temos então uma dicotomia entre a nossa essência e a nossa existência. A nossa essência é espiritual, mas a nossa existência se manifesta na vida material. Quando um homem diz: eu estou com dor de cabeça, esse eu dele está identificado com o seu corpo. Quando alguém diz: eu estou nervoso, eu estou triste, eu estou abalado, esse homem está totalmente ligado ao seu corpo emocional. Quando alguém diz: eu sou inteligente, está ligado ao seu corpo mental. Mas nós dificilmente compreendemos que nós não somos o corpo, não somos as emoções apenas, e não somos apenas a aquisição da inteligência. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres espirituais a caminho da perfeição, a caminho da grande luz. Aquela parábola de Jesus
em que ele fala do filho pródigo, espelha muito bem essa situação. Ele está de volta para a casa do Pai só quando se conscientiza de que a sua vida perto do Pai era a verdadeira vida e não aquela vida de abundância em que ele gasta todos os bens que o Pai lhe dá, toda a sua herança, de uma forma inconsequente até chegar na miséria extrema. Quando nós nos identificamos somente com o corpo, tudo que afeta o corpo nos afeta de uma maneira muito intensa. E uma das coisas que traz, na verdade, o sofrimento é justamente a nossa ausência da verdade espiritual. Quando nós não nos damos conta dessa verdade espiritual, então nós nos questionamos sobre o sofrimento, nós nos questionamos sobre a dor. A primeira feição da dor é altamente saudável. Se não fosse a dor, nós nos queimaríamos quando estivéssemos com a mão perto do fogo de forma irreversível. Nós tiramos a mão assim que esquenta, porque a dor sinaliza o limite que nós precisamos obedecer. A mesma coisa se estivermos com um instrumento cortante nas mãos, se nós não sentimos dor, nós cortamos a nossa mão sem sentir nada. Então, se não fosse a dor, nenhum de nós teria um corpo preservado. Todos nós teríamos corpos mutilados. Talvez chegássemos até a óbito. Então, a dor, acima de tudo, ela é um alarme da natureza para que nós nos coloquemos dentro de limites inteligentes que o instinto nos traça. Quando o homem obedece a esses limites, ele mantém e preserva a sua sanidade, a sua integridade. Mas quantos são aqueles que avançam, que abusam, vão além desses limites e eles têm a lei do retorno? Então, a princípio, a dor é altamente saudável. As doenças mais, vamos dizer assim, que nos trazem mais preocupação são as que não têm sintoma. Quando a pessoa percebe, a doença já tomou conta. Então, a dor, num primeiro aspecto, ela é sempre saudável. Os animais também sofrem, a natureza inteira sofre. As árvores são podadas, a terra é sulcada, os animais padecem as agonias dos predadores e tudo mais. No entanto, eles não têm o sofrimento que nós temos. Eles têm a dor que faz parte da evolução, que é o outro lado da sensibilidade, prazer e dor. No homem existe um outro tipo de dor que não existe no reino animal, nem no reino vegetal, que é a dor resultado do nosso livre-arbítrio mal utilizado, equivocado. Então, toda vez que nós temos uma postura mental, verbal ou uma atitude fora das leis cósmicas que norteiam a nossa caminhada, nós criamos e geramos karmas negativos que implicam em dor. Essa é a diferença entre prova e expiação. Mas a expiação só existe no reino hominal, porque nós temos algo que os animais não têm, que é justamente o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma bênção. Nós nos tornamos co-criadores. Jesus disse para os apóstolos: vós sois deuses. Ou seja, nós tínhamos a faculdade, como eles também possuíam, todos os seres possuem, de co-criar, criar em âmbito menor, porque nós estamos criando o nosso destino todo o tempo. Exatamente agora nós estamos criando o destino pelos nossos pensamentos, pela nossa atitude interna. Há 3 tipos de sofredores entre os homens: os revoltados, os resignados e os regenerados. Os revoltados são aqueles seres que se identificam apenas com seu ego humano, com a sua personalidade humana. Então, quando essa pessoa se identifica apenas com o ego humano, ele acha injusto o seu sofrer. Ele se revolta contra Deus, ele se revolta contra tudo. Ele aumenta o seu sofrimento em função da revolta e acaba fazendo sofrer quem está ao seu redor, porque a sua postura é uma postura inadequada, uma postura desgostosa, uma postura ressentida.
O sofredor revoltado pode chegar ao suicídio, quando ele, não suportando mais a dor, ele vai em busca do nada, porque ele não tem a ideia da espiritualidade, ele está focado apenas no aqui e agora, no sentido da personalidade humana, do ego humano. Só que nós sabemos que a morte não existe, então ele está, mais uma vez, criando karma negativo através da revolta. Ou seja, o problema não é sofrer ou não sofrer, o problema é saber sofrer. A dor em si mesma é um fato, ela existe, mas a maneira como nós a encaramos faz toda a diferença. Existem também os resignados. São aquelas pessoas que até aceitam a dor, se conformam com a dor, mas se vestem de cinza, perdem a luz do olhar, perdem o brilho da vida, perdem o contentamento. Elas estão sempre angustiadas, sempre tristes, sempre chorosas. Não são revoltadas, mas são queixosas. Esses sofredores também se identificam com o ego. Eles não têm compreensão de um projeto maior do que o que nós pensamos. Mas existem os sofredores regenerados. Esses são aqueles que utilizam o sofrimento como uma alavanca, como um trampolim para uma vida melhor, como uma concessão até da espiritualidade superior, para que eles alcancem uma promoção, uma purificação, uma autorredenção. Havia um evangelizador japonês chamado Hirohito, que era muito conhecido, e ele era uma pessoa que deixava a plateia inebriada. Ele falava sobre o Evangelho de Jesus de uma forma tão fantástica que as pessoas se sentiam arrebatadas. E ele era chamado a fazer palestras em toda parte. Era muito aclamado, muito respeitado, até que ele adoeceu gravemente e era uma doença que o imobilizava. Então ele ficou preso ao leito durante muito tempo. Uma vez um amigo foi visitá-lo e estava ali ao pé do leito lamentando que um homem com tanto trabalho a realizar, com tanta condição de ajudar tantas pessoas, estivesse ali preso àquela cama, àquela dor, aquele sofrimento. Então Hirohito olha para o amigo e diz: não me lamente, nessa cama, nessa situação, eu estou fazendo o maior trabalho da minha vida. É um outro olhar. Então, na verdade, o regenerado é alguém que tem um outro paradigma sobre o sofrimento. Porque o que nos causa abalo no sofrimento é justamente a perplexidade diante do sofrimento. A perplexidade diante de um avião que fica dias desaparecido, a família ainda tem uma esperança, e depois todos aqueles passageiros, tanto quanto a tripulação, estão sob as águas do oceano. Então todos aqueles seres morreram, desencarnaram e foram para outro plano. Mas essa tragédia na concepção humana é muito terrível para todos. É claro que causa um abalo no coração de todos que sabem dessa situação. Mas aquele sofredor que tem um olhar de regeneração, que tem um olhar da vida espiritual, que tem um olhar maior, esse sofredor percebe que há um outro paradigma a ser levado em conta. Ele percebe que ali existe um projeto, um propósito, e esse propósito é a glorificação dos seres que estavam naquele avião. Quando Jesus passa por todo o sofrimento da cruz, por todo o drama do Calvário, muitos cristãos trazem ainda aquele Jesus crucificado dentro de si, aquele Jesus das dores, aquele Jesus com a coroa de espinhos, aquele Jesus que foi lancetado, que foi angustiado, que foi completamente desrespeitado. Quantos cristãos continuam com esse Jesus dentro deles? Mas se nós formos pensar como sofredores regenerados, nós vamos lembrar de Jesus aparecendo aos discípulos de Emaús. Quando eles iam caminhando na estrada para Emaús, Jesus materializa-se perto deles e os ouve lamentando a morte de Jesus. Então ele diz para os discípulos: então não havia ele de passar por tudo isso para entrar na sua glória? Ou seja, há um outro olhar, há um outro paradigma para o sofrimento. É claro que não é fácil.
É claro que essa dicotomia entre a nossa natureza espiritual, a nossa essência e o nosso corpo material e a limitação que o corpo nos impõe, eles criam um vazio existencial. Todos nós trazemos um vazio por dentro da própria alma. Todos nós. E todos nós vamos em busca de preencher esse vazio. Esse vazio causa medo. E o medo causa tristeza. O medo muitas vezes traz um sentimento de solidão. Quando um bebezinho nasce, quando chega ao recém-nascido, ele vai aquietar, pacificar o seu medo e a sua sensação de que foi separado do útero da mãe ao contato da própria mãe, sugando o leite materno. Todo o prazer que existe no recém-nascido está na boca. Todo o prazer. Isso foi estudado já por Freud e por muitos outros estudiosos, que todo o prazer do bebê está na boca. Então, quando ele é amamentado, quando ele chupa a chupetinha dele, ele se sente confortado. Ele fica se sentindo envolto por uma segurança. Então, durante um tempo, toda a sua referência é a mãe. O calor da mãe, o cuidado da mãe, ou de quem cuida dele, da pessoa que está no lugar da mãe. Essa pessoa, essa criança e essa pessoa formam um elo. Tanto é que quando você deixa um bebê sozinho, ele começa a chorar, porque ele se sente só, triste e amedrontado. E aí aquela criança cresce. Aquela criança cresce e a mãe já não mais está tão atenta como quando ele era um recém-nascido, quando ele era um bebezinho. Então ele começa a perceber que já existe uma necessidade dele preencher esse vazio de outras formas, porque o pai e a mãe já não estão tão ligados a ele como antes. Então muitas vezes a criança desenvolve medos, desenvolve comportamentos atípicos, que têm que ser tratados, que têm que ser cuidados, porque isso é natural no ser. Todos nós passamos por uma sensação de vazio, até que chega a adolescência. A adolescência explode, né? Na libido, nos hormônios e tudo mais. Então, o adolescente vai em busca de fugir dessa solidão através de 1000 situações. De estar inserido no contexto do grupo, de estar sendo amado por alguém de qualquer forma. E muitas vezes ele busca fugas para essa solidão, que nem sempre são os melhores caminhos. Aí é que entra o fator educação e orientação do lar, da família, que são tão importantes. Mas nós todos, mesmo aqueles que já viveram mais, todos nós trazemos um vazio existencial. E nós nos iludimos, achando que esse vazio vai ser preenchido com alguma coisa de fora, alguma coisa que está fora de nós. Então nós vamos em busca, algumas pessoas vão em busca de comida, eu falei isso aqui na terça-feira. Então comem muito, porque a hora que a pessoa está comendo, ela sente um alívio do vazio. Aí ela come muito, só que aquilo, logo depois, ela tem que comer de novo, porque passou o efeito. Come chocolate, come doce, a sensação do vazio alivia na hora, depois volta. Só que acontece o quê? A pessoa engorda. Outras pessoas vão em busca de outras fugas, que trazem muito desconforto. Bebida, droga, tudo isso é uma tentativa de fugir ao vazio existencial. Mesmo as pessoas que nós julgamos felizes, as pessoas que nós julgamos que têm tudo na vida, as pessoas abastadas, as pessoas famosas, as pessoas que estão na mídia, nós achamos que essas pessoas são os felizes da Terra. Todo mundo gostaria de estar na situação daquela pessoa. As pessoas querem ganhar na loteria, querem ganhar o prêmio do BBB, querem casar com um jogador de futebol que é muito conhecido. Enfim, aquilo, a sensação é que você vai alcançar o preenchimento de todas as suas expectativas. Só que quando acontece isso, nós percebemos que essas pessoas não encontram o preenchimento do vazio. Muitas delas se envolvem
com droga, com medicação controlada, de uma forma irreversível. Outras pessoas, mulheres ou homens, dizem, eu tenho que arrumar um amor. Se eu arrumar alguém para a minha vida, eu resolvo o meu problema. Só que aí você encontra um alguém, você até pode encontrar um alguém, mas esse alguém também traz um vazio. Também está tentando vencer o vazio dele. Aí começam as dificuldades. Puxa, a pessoa não é tão boa como eu pensava. Há uma frustração. As pessoas têm comportamentos diferentes do que a gente sonhava. A nossa fantasia era outra. Não está preenchendo nada. Isso é uma ilusão. Ninguém preenche ninguém. Se eu for esperar que alguém me preencha, eu vou morrer frustrada. Porque ninguém tem capacidade de me completar a não ser eu mesma. Se eu for esperar que o outro me complete, eu estou a caminho do abismo. É melhor eu desistir. Isso não faz com que a gente perca a esperança no amor, não é isso. Ao contrário, o amor nos plenifica, mas o verdadeiro amor, o amor que compartilha, o amor que convive com as diferenças, o amor que perdoa. Aliás, a gente só consegue alcançar a plenitude quando ama. É que a maioria quer ser amada. Amar poucos desejam. Então você casa com a pessoa, vai viver com a pessoa, achando que aquela pessoa vai ser a solução do teu vazio. E quando você vive o dia a dia com ela tem problemas, ela tem atitudes, ela tem comportamentos que você não gosta. Aí você quer mudar a pessoa para ela se encaixar no teu sonho. Só que ela não vai mudar. E quando ela muda, ela perde a identidade e você perde o interesse. Se a pessoa perder a sua identidade para agradar o outro desinteressa dela. É impressionante isso. Então nós temos que ser fiéis, principalmente a nós mesmos. Nós temos que ser fiéis a nós. Nós não podemos ser como o outro quer que nós sejamos. Nós temos que melhorar sempre, mas graças a uma atitude interna, uma proposta interna. Então todos trazem esse vazio. Eu me lembro que quando eu comecei na doutrina, no Espiritismo, a família ficou um pouco assim preocupada, porque eu só queria estar no centro. O centro era assim algo para mim que enfeixava todos os meus projetos, as minhas perspectivas. Aí eu me lembro que o meu sogro me chamou assim de ladinho, né, com aquele jeitinho do interior, que ele era de Lorena, e ele falou, filha, olha, nem tudo é religião, viu, filha? Tem muita coisa para se fazer, você precisa ver até que ponto você não está exagerando. Eu me lembro que eu ouvi aquilo, na época eu achei que ele estava completamente enganado. Mas depois, com a maturidade, eu percebi que o que ele queria, na verdade, é me mostrar que tem que haver um equilíbrio em tudo. E nós precisamos buscar esse equilíbrio. Talvez eu estivesse tão deslumbrada que eu só falasse naquilo, só estivesse contente falando naquilo, ou com pessoas que partilhassem aquilo. Então, eu estava, vamos dizer assim, de certa forma, preenchendo o vazio com algo muito bom. Mas, ao mesmo tempo, era também uma fuga. Então, é necessário que nós façamos tudo o que fazemos, mas estejamos atentos para perceber se nós estamos conseguindo preencher o nosso vazio. Como que nós vamos preencher o vazio? Essa é a grande pergunta, né? Porque preencher o vazio implica em ser feliz, implica em alcançar a felicidade. No Evangelho está escrito que a felicidade não é deste mundo. Ou seja, aqui não há felicidade completa, porque nós sabemos que é um mundo de expiação e provas. Então você está sempre passando por provas, muitas vezes por expiações. Então a felicidade é algo que nós achamos que não é desse mundo. Realmente, desse mundo ela não é. Mas desse mundo interno ela é. Porque esse mundo interno é o mundo da nossa essência. E a nossa plenitude só virá quando nós estivermos mergulhados em Deus, como realmente nós estamos, mas de forma consciente. Porque nós sabemos que em Deus existimos e em Deus nos movemos. Paulo de Tarso disse isso. Que de Deus tudo vem, em Deus tudo está, para Deus tudo retorna.
A primeira questão do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Ele é a grande causa e Ele está em cada um de nós. Quando eu me conscientizo de que Deus se manifesta em toda parte, e se manifesta em mim, como se manifesta em cada um de vocês, como se manifesta numa planta, numa estrela, numa pedra, em todos os seres que tem na criação, quando eu vou em busca desse Deus, e quando eu sinto que esse Deus é algo vivo em mim, que se manifesta em mim, se eu permitir, eu começo a preencher o meu vazio. Porque diante de tudo que nós vimos, nós concluímos que existe em nós um pequeno eu, que é o ego, e um grande eu, que é o eu divino. Enquanto nós formos submetidos ao pequeno eu, nós estamos sempre correndo o risco de nos entristecermos, de nos inquietarmos, de ficarmos deprimidos, de ficarmos frustrados. Somente quando eu vivo o grande eu, o Deus em mim, é que eu saio dessa situação que está, de certa forma, me trazendo tanta dor, tanto sofrimento. Às vezes eu até me curo de doenças quando eu me conscientizo da perfeição de Deus em mim. Eu diria, aliás, que o maior remédio para todo o sofrimento é a conscientização de Deus em cada um de nós e em cada ser que está ao nosso redor. Somente assim é que nós vamos sair dessas encarnações sucessivas em que nós ficamos tão frágeis, tão aguardando algo dos outros, aguardando uma manifestação dos outros, uma atitude dos outros para sermos felizes. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou sempre frustrada. As pessoas geralmente frustradas, as pessoas queixosas, são pessoas que esperam muito dos outros. Quando nós não temos que esperar absolutamente nada de ninguém, nós temos que doar, nós temos que ter uma atitude de generosidade. Somente quando o homem se perde em algo maior do que ele, é que ele é feliz. Basta ver a vida de uma Madre Teresa, basta ver uma vida de uma Irmã Dulce, a vida de Chico Xavier, a vida de Albert Schweitzer, a vida de Gandhi, pessoas que tiveram projetos de vida. Albert Schweitzer ficou na África, junto dos negros, cuidando deles, anos e anos e anos, mais de 30 anos da sua vida. Ali, ele estava em contato com o sofrimento diariamente, mas ele era um homem realizado, um homem que não tinha vazio existencial. Os consultórios dos médicos estão cheios de pessoas, os consultórios dos psicólogos. Por quê? Porque justamente nós estamos buscando fora de nós o que está dentro de nós. Nós necessitamos nos conscientizar de quem somos. Nós somos uma alma imortal, um espírito imortal, temporariamente ligado à matéria densa, à carne. Mas um dia nós nos libertaremos desta dimensão para uma dimensão mais sutil, mas continuaremos vivos como estamos aqui, num corpo material, semimaterial, mais sutil do que esse que nós conhecemos, com algumas diferenças no campo genésico e no campo da digestão, mas continuaremos tendo corpos que vão se assemelhar à nossa última encarnação, mas que são de uma plasticidade impressionante, o chamado perispírito, atendendo ao domínio da mente ainda mais do que o corpo físico, que também atende ao domínio da mente. Quando a mente é sadia, o corpo é sadio. Isso já é um conceito muito antigo. E nós precisamos vivenciar isso. É algo que é uma emergência, é uma urgência. Nós não podemos ficar vinculados, escravizados a conceitos. Nós temos que vencê-los com a verdade divina em nós. Então, se nós estamos com dificuldade de encontrar essa paz, essa luz, nós precisamos entrar em meditação. A meditação é algo já aconselhado
desde tempos imemoriais. Jesus se retirava para meditar, para estar em comunhão com Deus constantemente. Ele saía de perto da multidão, ia para o alto de uma montanha e entrava ali em prece, em oração, e numa comunhão que nós nem podemos imaginar o êxtase que aquilo devia produzir. Nós nos doamos o tempo todo, 24 horas por dia, à vida do exterior, à vida da superfície, à vida da periferia. Raramente nós entramos em contato com o nosso eu, com a nossa essência. Então ficamos escravizados das circunstâncias. Meditar, para muita gente, é muito difícil, porque a mente não está treinada. Então a pessoa quer meditar, mas o pensamento voa. Não se importe. Destine nem que seja 3, 5 minutos diários, para que você fique apenas sentindo a sua respiração, a pulsação do seu coração, sentindo o seu corpo. Mesmo que a sua mente fuja, não importa. Fique quietinho um pouco todos os dias. Entre mais em comunhão com o seu eu. Eu até contei para o pessoal na terça-feira que os monges do Tibete, quando a China ainda não havia invadido o Tibete, havia o Tibete, e os monges, quando percebiam que um ser estava preparado, eles faziam um exercício com esse ser. Eles o levavam para uma gruta, fechavam-no naquela gruta, uma gruta pequena, com uma pedra muito pesada, que só poderia ser retirada por mais de 3 homens, e colocavam comida e água para ele numa fenda que havia embaixo da pedra, entre a terra e a pedra, e ele ficava nessa gruta 3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Imaginem como esse homem saía de lá, irreconhecível. É claro que nós não precisamos chegar a esse radicalismo, que é algo que está muito além da nossa realidade, do nosso dia a dia. Mas é importante que nós busquemos o templo interior. Busquemos a nós mesmos. Busquemos a nossa essência. Porque é só assim que nós vamos começar a entrar em comunhão também com a espiritualidade, com os nossos mentores, com aqueles que nos trazem o acervo da boa sintonia, do pensamento positivo. Quando eu não estou no controle da minha mente, alguém está. Se o pensamento é positivo, é elevado, quem está junto comigo no comando da minha mente é elevado, é positivo. Mas se comumente os meus pensamentos são doentios, são negativos, são de baixa autoestima, além de eu não estar no comando da minha mente, quem está no comando da minha mente é tão ou mais sofredor do que eu. Então é necessário que nós trabalhemos conosco mesmos. Vamos em busca de preencher esse vazio. É um vazio que está em todos, mas é muito necessário preenchê-lo. Há pessoas, mulheres às vezes, eu me coloco nessa turma, né? Que gosta muito de uma roupa nova, de um sapato novo, é uma delícia. Então, mas daí a gostar, até ser um consumista total, vai uma diferença. Então são pessoas que compram, achando que aquilo vai resolver o problema existencial. E às vezes elas não sabem nem o que fazer com aquilo. Às vezes elas dão para alguém sem nunca ter usado. Fora as dívidas que elas vão acumulando. Então nós necessitamos de fazer esse exercício, de buscar o nosso íntimo, de buscar a nossa natureza interna, de buscar Deus dentro de nós. Vamos entrar em comunhão com Ele. Quando nós dizemos, Senhor, fala comigo, Senhor. Manifesta-te a mim, Senhor. Faz com que eu te veja, com que eu te sinta, com que eu te ame. Me ajuda, Senhor. Nós estamos também entrando em comunhão com Ele assim. É preciso às vezes verbalizar. Às vezes nós necessitamos fazer esse tipo de desapego, de nos desligarmos de tudo e pedirmos a esse Pai que se revele a nós. A esse Pai que criou tudo isso que vemos e tudo que não vemos. Que criou esse universo, que criou toda essa maravilha. Esse Pai que nos criou, que criou o amor, que é puro amor, que é vida, é glória,
é paz. Então, que nós nessa noite estejamos preenchendo o nosso vazio com algo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. E quando nós sentirmos o medo, a solidão e a tristeza, não vamos nos desesperar e nem vamos achar que algo fora de nós vai resolver o problema. Vamos nós mesmos buscar, vamos amar, vamos doar, vamos olhar para quem sofre mais do que nós. Tem uma canção do Cabete que eu gostaria de encerrar a minha fala de hoje com ela. Sei que todos vocês conhecem a letra, então eu gostaria de pedir a vocês que cantassem junto comigo, para que nós encerremos a nossa fala de hoje cantando essa música, porque ela tem tudo a ver com o tema dessa noite. Então vamos afinar aqui a garganta, vamos colocar a nossa voz para fora e vamos dizer: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Que assim seja.